Atenção, senhoras e senhores. A partir de agora, a TV Mais orgulhosamente apresenta Show Mais. E com vocês, ele, Tárcio Arruda. Alô, pessoal, mais uma vez, muitíssimo obrigado. Obrigado pela presença de todos. Aqui estamos para mais uma apresentação do Show Mais. Vocês perceberam que tudo é mais aqui, é lógico, nós estamos na TV Mais. E olha, a gente agradece muitíssimo mesmo a todos vocês que interagem conosco desde os primórdios da inauguração, da estreia do Show Mais, isso há muito tempo. Imagina, o programa de hoje, pasmem os senhores e as senhoras, leva o número 2432. É programa que não acaba mais. É espetacular. Isso significa 2432 temas diferentes. Nós passamos por muitos períodos aqui com 3, 4 convidados. Podemos tirar uma média de 3. Ultimamente estamos com 2 convidados. Isso daí, se você multiplica, dá mais de 6.000 convidados e especialistas que aqui vieram debruçar em seus temas e explicar para a gente um pouquinho do que acontece no setor... Extremamente maravilhoso. Cara, no setor profissional é muito maravilhoso, viu, o Jimmy? Bota maravilhoso nisso. E nós queremos também que vocês interajam conosco, porque antigamente era por telefone. A pessoa ligava, já atendi, Jimmy. É produção do Show Mais. Qual é o tema que você quer? Quer sugerir convidados? Você quer uma reprise do tema da última sexta-feira? Pois não, hoje em dia não é mais assim. Hoje em dia, pouca gente telefona, por quê? Estamos todos concentrados num outro mundo, no mundo da internet. A pessoa liga, clica para www.tvmaisabc.com.br, cuidado com mais, é por extenso, M-A-I-S. Aí pede tema, você pode também, por este portal, por este site, você pode reprisar da tua casa o programa que você quiser. O programa de hoje, por exemplo, daqui 2, 3 dias, está no nosso playlist. E você vê e ouve o nosso programa, assim como está acontecendo neste exato momento, de qualquer parte do planeta Terra. Aqui na região é canal 27 da NET, mas pela internet é para o mundo todo. A gente aproveita e manda um abraço constante ao pessoal de Ushuaia, na Patagônia, Argentina, que esse pessoal está sempre com a gente, e mais recentemente 1 ou 2 famílias de Monte Calafate. Rapidinho, vamos começar o programa, que o tema é muito interessante. Eu só quero checar com os jovens universitários, terceiranistas, quartanistas, pessoal do TCC, trabalho de conclusão de curso, se eles estão afins de colocar mais esta edição do Show Mais no ar, sim ou não? Sim! Então, de imediato, atenção tripulação, aqui é o comandante Arruda, preparar a aeronave para decolagem imediata. E o tema de hoje, os idosos. Levanta, mostra a fúria para eles, Jimmy. E para esse tema muito importante, mesmo porque, segundo pesquisa que eu fiz hoje, segundo o IBGE, o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, lá pelos idos de 2050, 2055, a população de idosos vai ultrapassar a população de faixa etária até os 30 anos de idade. Então nós vamos ter, num futuro bem próximo, quem viver verá, mais idosos do que a faixa etária até os 30 anos. 2050, essa acho que está difícil para muita gente. Para mim. Bom, mas embora seja utópico para nós, não é? É fácil da gente entender o que vai acontecer. Nós estamos recebendo Franco Catena, sócio do Centro de Convivência Alegria de Ser. Franco, muito obrigado por ter vindo. Palmas para o Franco. E qual é a tua visão desses dados aí?
Na verdade, o que nos motivou a abrir o centro de convivência foram esses dados. Na medida em que, por questões pessoais, eu tive que procurar há alguns anos um local para deixar a minha irmã, né, porque a minha irmã precisava de ser institucionalizada, e tive muita dificuldade de encontrar um local. E daí surgiu a ideia de que, olha, e aqueles que não precisam ser institucionalizados, não precisam de um asilo ou de uma ILPI, qual a opção que eles têm? Então foi daí que a gente começou a pensar num centro de convivência, ou seja, um local onde as pessoas possam ir, não é? Possam ficar o dia, umas o dia inteiro, outras meio período, fazendo atividades e tendo os cuidados básicos. Justamente pensando nesse futuro bem próximo, né, onde os integrantes da família precisarão trabalhar, não terão muitas vezes com quem deixar o seu idoso, e este, por sua vez, não terá toda a independência necessária para se cuidar sozinho. Porque o envelhecimento é uma coisa complexa, não é? Não depende da situação financeira da pessoa, claro, ou do casal, não é? Da questão social, se mora com alguém, se não mora com alguém, não é? Então é complicado isso, né? Eu, como delegado de polícia, eu fiz várias vezes local de encontro de cadáver e olha, acho que 90% das vezes essa pessoa idosa falecida morava na casa dela, idosa, só que lá nos fundos, no quartinho dos fundos, tinha uma caminha com colchão colchão de campanha, não é? Um televisor de tubo ainda, quer dizer, tudo de pior para o idoso. E lá na frente, ou mora filho, ou mora genro, nora, uma festa, não é? Então nós, a sociedade e as próprias famílias também, não estão muito bem preparadas para cuidar dos idosos. Por isso que tem de surgir realmente esses locais especializados. Isso, não é? Isso sem contar com a parte das patologias que vão surgindo. Há um envelhecimento celular, não é, de todo o nosso corpo e, consequentemente, também arrastando problemas para os familiares, não é? Que estão numa outra fase de vida. Hoje está todo mundo trabalhando e mesmo assim não dá, não é? Então a gente tem que entender isso. Não é? E se o idoso tem que tomar os próprios remédios sozinho, já é complicado. Mesmo com tabelinha, mesmo com caixinha, mesmo faz uma confusão, é capaz de tomar uma naftalina errada ali. Nós estamos recebendo o Dr. Leonardo Bernal também para o programa de hoje, que é geriatra do Hospital e Maternidade Cristóvão da Gama e também professor da Faculdade de Medicina do ABC. Dr. Leonardo Bernal, muitíssimo obrigado pela presença e a sua opinião, que é muito importante, não é? Porque o senhor convive com essas pessoas e delas automaticamente extrai muitas histórias de vida, né? Sim, sem dúvida. O envelhecimento da população vem nos trazendo algo diferente, que até então não tinha tantas pessoas acostumadas a lidar com isso, né? E não só em termos de doenças novas que dizem que estão aparecendo, na verdade são doenças que já existiam, mas a prevalência está aumentando porque a população está vivendo mais. Mas em termos de previdência, como que a gente vai lidar com essa previdência, como o senhor falou, a pirâmide está estreitando agora, né? Antes a gente tinha uma pirâmide com uma base bem larga, ou seja, uma população jovem bastante abundante, uma população que contribuía com essa previdência, que trabalhava, e uma população mais idosa pequena. Agora essa pirâmide está estreitando, está ficando, a partir de 2050, e que nem o senhor relatou, tende a inverter, fazer uma pirâmide inversa, né? E isso, ao meu ver, principalmente no Brasil, a gente não está muito preparado para isso, tá certo? A gente pode citar alguns fatos, por exemplo, previdência privada, a gente começou a pagar agora. No Brasil, a gente não fala de muito tempo de previdência privada, em alguns países já se fazia há muito tempo. A gente não está preparado para quando eu envelhecer. O que eu vou fazer quando eu envelhecer? Quando eu precisar, talvez, ficar dependente, quem vai cuidar de mim? A gente não para e não pergunta isso. E a gente não se preocupa com isso. E os países que já têm mais experiência com idosos já estão mais preparados nesse sentido. Eles já pagam, como pagam a previdência, eles pagam já o hóspices, como alguns países têm, algumas cidades para idosos, entendeu? São centros que todo especializado para atender o idoso. Claro. Ele passa a morar lá dentro. São condomínios, né? Condomínios. São condomínios, cada um tem sua casa. Idosos, né? Moram os casais, se namora, se pratica viagem, se pratica sexo, eles vão passear no shopping, jogam. Tem lojas, tem tudo. Vivem, não é? E estão muito bem obrigados ali, não é?
essa infraestrutura ainda vai demorar para acontecer, não? Ah, vai. A gente está caminhando ainda, né? A gente tá Eu caminhando queria só fazer um adendo no que o doutor Fique à falou. vontade. Aliás, o programa é bem isso aí, viu? Eu tenho um idoso nesses anos, eu conheci, na verdade, uma idosa, e ela me contou um fato interessante. Ela veio do Nordeste, ela era de Pernambuco, né? E ela me disse que quando ela nasceu, na época dela, a ideia era ter muitos filhos, porque quando a pessoa ficasse idosa, os filhos tomariam conta. Então essa é a cultura também de muitos idosos com quem eu tenho trabalhado. Mas é complicado, né? Porque os poetas dizem que uma mãe é capaz de cuidar de 20 filhos. 20 filhos, mas e um 20 filho... filhos não cuidam de uma mãe, não é? Mesmo porque existem os agregados, né? Os filhos não vão viver solteirões o tempo todo com a mãe. Se o fizerem, melhora um pouquinho nesse correlacionamento. Mas entram os terceiros, não é? Aí são fatores determinantes, não é? De proibições, disso e daquilo. Aliás, a vida é complicada nesse aspecto, e agora mais ainda com a tal da família mosaico. Não é? A família mosaico são de várias origens, não é? Agora, uma coisa que é um grande problema nosso aqui, Franco e doutor Leonardo, é a questão financeira. Não é? Por isso que esses aumentos estão sendo atrozes para o aposentado. Me parte o coração, porque uma conta de energia elétrica que vinha 60, 70, e eles fazendo economia ainda, sabe como é que é o casal de idoso? Passa aqui, apaga aqui, apaga aqui, apaga lá, apaga aqui, apaga ali. Pulou para 200 e pouco. Lá se vai a compra do supermercado, como é que pode? Ou a conta da água, não é? Então são aumentos cruciais. Estamos arrancando da boca do aposentado a comida mesmo. Não é brincadeira, não. É verdade. Isso tem até estudo mostrando que o índice de desnutrição no idoso é alto. Você vê que idoso, não é, se você pegar um biotipo do idoso, geralmente a gente não imagina um idoso gordinho, a gente imagina um idoso já mais magrinho, com baixa massa muscular, sarcopênico, como nós dizemos. E uma das causas estudadas por causa disso, além de problema de mastigação, problema de dificuldade todas fisiológicas, a gente tem o acesso ao alimento. Ou seja, carne, que é proteína, é algo caro. O idoso come pouco. Caríssimo. Caríssimo. Isso não sou eu que estou falando, está estudado. E com todo respeito, né, as pessoas especializadas em nutrição, eu até diria que todo mundo sabe o que é bom, não é? Mas você vai fazer uma compra diferenciada, compra Bom, nós temos uma campanha aqui, doutor, contra os 4 pós brancos, uma campanha eterna no decorrer desses 11 anos, né? Farinha de trigo, açúcar, sal e a cocaína, não é? É uma campanha frontal. Mas você vai comprar um açúcar, por exemplo, não refinado, um mascabo, por exemplo, é o dobro, o triplo do preço. Você vai comprar um arroz integral, é o dobro, o triplo do preço. Para o aposentado que já vai com a maquininha, que não dá nem para comprar o normal, como é que vai comprar o que faz bem para a saúde? Faz bem para a saúde é comer. E se você imaginar que essa paciente ou essa pessoa vinha dentro do mercado de trabalho, tinha um poder aquisitivo, a partir do momento que ele se aposenta, o ganho dele cai por mais da metade para muitas pessoas, e o custo dele passa a aumentar, porque é onde ele começa a precisar de comprar remédio, o plano de saúde dele dá um salto, o custo dele fica muito mais alto, e o seu poder aquisitivo cai. Eu não sei se eu vou falar bobagem, mesmo porque eu sou leigo no assunto, mas o envelhecimento para mim é uma síndrome, né? Porque ela vem exatamente com o afastamento da parte profissional, né? Que pega o homem desprevenido, que ele está acostumado, não é? O coloca dentro de casa 24 horas com a esposa, coisa que nunca aconteceu. Aí é que eles vão se conhecer mesmo, só que os tempos mudaram. Já se passaram 30 anos, 40 anos, eles não são mais os mesmos, não é? O coloca em tarefas nas quais ele não está acostumado e não sabe direito, não é? O homem não foi feito para viver com a mulher. Foi feito assim, de trabalhar, e já chega no final de tarde, aquela coisa, isso sim. Mas o que eu quero dizer, 24 horas não, porque a mulher também não aguenta. Não aguenta. Aí começa o seu estorvo, seu isso, seu aquilo. Então, com o envelhecimento celular, ele já não é o mesmo, ele já não fica em pé tão rápido, ele já não lembra muito das coisas, ele troca o nome dos netos, ele não sabe direito a marca de carro que um comprou, que não comprou. Também isso é tudo bobagem de saber, mas a juventude sabe. Mas isso é algo bem interessante que o senhor está falando,
Primeiro que o envelhecimento, assim, acho que uma coisa interessante para a população saber é que o envelhecimento começa aos 30 anos. Aos 30, né? Nosso corpo, ele desenvolve até os 30 anos, e depois dos 30 anos ele começa o processo de envelhecimento. Ô, doutor Leonardo, deixa eu só te interromper um pouquinho. Eu não sei se eu ouvi direito, 3, 4 vezes você me chama de senhor. Tu não queres que eu durma esta noite, pô. É você, por favor. Era só o que me faltava, viu? Mas prossiga, por favor. Então, e o que acontece? Aí, após os 30 anos, a gente tem uma reserva muito grande, então a gente não sente esse processo de envelhecimento, coisa que quando 60, 70 anos a gente começa a sentir, porque está acabando. Está acabando. E outra coisa, se a gente conhecer esse processo de envelhecimento, acho que uma coisa bastante interessante é o quê? Prevenir para que você não tenha esses déficits lá na frente. Você não sinta tanto o processo de envelhecimento lá na frente. Outra coisa importante que eu gosto de falar, que a gente tem esse estigma, que o idoso é normal ele começar a ficar esquecendo. Eu recebo todo dia paciente no consultório que, com hoje as síndromes demenciais, o Alzheimer, tanto em voga, e a gente começa a tratar esse paciente muito tarde hoje, porque a população tem esse estigma, ou seja, é normal o idoso ficar esquecido. Olha, ele esqueceu alguma coisinha, está tudo bem, ele não consegue fazer mais, não, deixa que eu faça, ele não paga mais as contas, deixa que eu pago, saiu de casa e não soube voltar, opa. Não, tá louco? Aí a gente perdeu um time de oferecer um tratamento numa fase que é bem importante. Então me avisando que para chamar o break, eu já me esqueci também de chamar. Então eu vou chamar de imediato, porque a gente sempre fala isso aqui também, doutor Leonardo Bernal, que as sinapses precisam estar borbulhando. É que nem a fiação elétrica. Não é? Então, a época da computação veio num momento maravilhoso. O Google é espetacular. O YouTube, então, é fantástico. Você programa a música que você quer, você ouve na hora. Enfim, se conecte. Por isso que tem a frase do poeta popular, não é? Se liga a rádio velho. Já já a gente volta. Atenção! A TV Mais adverte. O programa Show Mais causa dependência cultural. Nós temos um patrocinador que está conosco desde o primeiro programa. Mas você falou que o programa tem 11 anos e meio no ar. Como que uma pessoa vai patrocinar 11 anos e meio no ar num programa? Pior é que é verdade. Nós temos um patrocinador há 11 anos e meio. E eu me refiro a LL Presentes da Rua Laura 740, na Vila Bastos, em Santo André. Eila! Uma fachada todinha de vidro temperado. Olha, o que tem na LL você não vai encontrar em lugar nenhum. Programa-se bem. Ligue para uma amiga, passe uma tarde lá. Você vai encontrar as consultoras da LL que vão lhe orientar da melhor maneira possível o que levar, que cor levar, que tamanho. Você quer conhecer de perto os produtos da LL? Então me dê sua mão, venha, cuidado com o degrau. Opa, venha comigo, vamos entrar. Marcou bem? Agende aí, LL Presentes, pode marcar, Rua Laura 740, fica na Vila Bastos, em Santo André. Você vai passar momentos agradáveis, você pode até já ir comprando aos poucos para o Natal. Isso aqui é para titia, isso aqui é para madrinha, é verdade. Sabe por quê? Porque você não vai encontrar produto similar, igual nem pensar. Até similar vai ser difícil. Então, olha, vá com uma amiga, repito, passa uma tarde, tome um cafezinho, tome um chazinho. LL Presentes, Rua Laura 740, Vila Bastos, em Santo André. Nós estamos de volta, recebendo com muito prazer para o tema idosos, o senhor Franco Catena, sócio do Centro de Convivência Alegria de Ser, e o doutor Leonardo Bernal, geriatra do Hospital e Maternidade Cristóvão da Gama, lá perto da churrascaria São João. Não é? É mais fácil lembrar de coisa boa.
do que de hospital. E se precisar também é só atravessar a rua, não é? Senhor Franco, vingou essa ideia do centro? Foi difícil? O que você esperava que não aconteceu e o que aconteceu que você não esperava? Em primeiro lugar, já é a quarta casa que eu monto, que eu participo da montagem, né? Nós começamos em São Paulo com uma casa, depois mais algumas, e daí eu vim para Santo André. E a nossa maior dificuldade desde o início é na questão cultural, né? O que vem a ser um centro de convivência, não é? E de onde vem o nome creche. Então, a maioria das pessoas, quando pensa, mesmo os idosos, quando vão nos conhecer, a primeira ideia que eles têm é que ali é um asilo. É tão verdade que nós não temos cama, por exemplo. Não é? Nós não temos cama porque ninguém dorme lá. O que nós temos são cadeiras do papai, onde eventualmente eles podem... Eles retornam às suas casas? Às suas casas. Então eles chegam pela manhã, alguns deles... A perua vai buscar, a peruinha. No caso, o chofer da perua vai buscar, e alguns à tarde. E outros retornam na hora do almoço e outros à noite. Uhum. Não é? Mas a ideia que mais passa para o idoso é de que ele vai para um asilo, ou vai ser institucionalizado. Uhum. Então, quando eles chegam lá, pela primeira vez, eles estão muito tensos. Depois, ao longo dos dias, segundo, terceiro, quarto, quinto dia, aí já acalma. Então, acho que a questão cultural é muito forte. A segunda questão é que é o conceito de clínica, não é? Que nós não somos uma clínica. Lá nós não temos médicos, lá nós não temos enfermeiros, lá é um local de absoluto lazer. E cuidado, óbvio, porque dentro da nossa proposta o idoso permanece o dia conosco. Então os cuidados básicos eles têm que ser feitos, não é? Mas a ideia lá é de diversão, alegria, por isso do nome Passar um dia agradável lá, o máximo possível. O máximo possível, eles retornam para casa, e aí é evidente que nós temos várias atividades com vários profissionais, ele retorna para casa alegre, feliz, não é? Tendo a sua independência em muitos casos resgatada. Doutor Leonardo, o idoso aproveita a chance de estar lado a lado com um geriatra e confessar muitas coisas íntimas, ele se sente à vontade, o geriatra vira um psicólogo. E o geriatra é o médico, acaba sendo o médico geral do idoso, então a gente trata como um todo, né? Então a parte cardiovascular, cardiorrespiratória, a sexualidade do idoso, a coisa que é sempre abordada. Então acho que no geral a gente vê o idoso como um todo. E quais os principais problemas enfrentados por eles? Hoje, no consultório, a gente vê tem uma grande parte, são as síndromes demenciais mesmo, né? O Alzheimer hoje que está muito em voga, então é uma boa parte, vai procurar por déficit cognitivo, o paciente começa a esquecer, que começa a perder a sua funcionalidade, né? Outra parte é o paciente que tem muitos médicos, então ele não aguenta mais e começa a ter problema cardíaco, tem problema no coração, então ele precisa procurar um pneumologista, um cardiologista, um reumatologista, um endocrinologista. Você vai ver a família, o filho, a filha tem a semana inteira tem que ir no médico, ele tenta centralizar. Aliás, existem famílias que só falam em doença, né? São os hipocondríacos, é coisa de louco. E então centraliza no geriatra, que é a formação do geriatra para tentar dar suporte a no idoso como um todo, né? E tem outro filão que vai buscar o envelhecimento saudável, vai se preparar para o envelhecimento. Como que eu posso chegar na terceira idade bem? Isso é importante. Vou dar um recadinho para quem está em casa. Gente, está na hora de começar a deixar sua casa pronta para as festas de fim de ano. E precisa limpar seu sofá, por exemplo? Precisa impermeabilizar? Melhor ainda? Então é melhor você garantir também. A Porto Seguro faz. Veja esse vídeo e pense se essa situação já aconteceu com você. Limpeza de sofá? Melhor garantir. Porto Seguro Faz ajuda você nos apuros do dia a dia. É para todo mundo, inclusive para quem ainda não é cliente Porto Seguro. Acesse portosegurofaz.com.br e solicite o serviço para agendamento ou atendimento imediato. Viu? Ela nem se preocupou e nem ficou brava com o cachorro. Contratou a Porto Seguro Faz, que resolveu o problema e deixou o sofá limpinho, limpinho, limpinho. Você também pode contratar esse serviço na Porto Seguro Faz, que atende todo mundo, inclusive quem ainda não é cliente Porto Seguro. Basta ligar para 3003-3329 ou acessar o site www.portoseguro.com.br.
Porto Seguro Faz, tudojunto.com.br. Ah, temos uma promoção especial. Limpeza de sofá tem desconto especial até dia 23 agora do 10. 23 agora. Independente do tamanho do seu sofá. Informe o código TV mais 10 e garanta seu desconto na limpeza de estofados. Exemplo. Marque bem, um sofá de 3 lugares, o valor normal são 4 parcelas de R$ 67,50. Com o desconto ficará 4 parcelas de R$ 60,75 no cartão de crédito. Ligue agora para contratar. Informe a quantidade de lugares para saber o valor exato e você poderá agendar para qualquer dia. Melhor garantia, hein? A Porto Seguro Faz. O telefone, eu repito, é 3003-3329. Pessoal, esse preço, preste atenção, é até sexta-feira, dia 23. Melhor garantir. Vamos voltar com o nosso tema, os idosos. Franco, você nota uma aceitação? As mulheres são diferentes da gente praticamente em tudo, não é? Louvores a elas, né? Elas têm uma multifaceta de fazer coisas, uma coisa espetacular, né? A gente está no computador, por exemplo, toca o telefone, a gente já fica nervoso e não atende. Ninguém vai atender, ninguém vai atender. Por quê? Não dá para atender, não? Não é? Mulher está no computador, atende o telefone, fala com a mãe, passa a receita, fala na segunda linha, enfim, é uma coisa espetacular. Você nota que as mulheres têm mais aceitação no teu centro de convivência, são mais compreensíveis em relação a tudo que aconteceu na vida de cada uma delas, que são histórias diferentes, né? Não só isso, como a procura por parte das mulheres é muito maior, né? Nós não temos, assim, nos 3 meses que nós estamos aqui em Santo André, comparativamente, eu diria que 80% das pessoas que nos procuram são mulheres, filhas, para mulheres mães, né? E muito poucas mulheres ou homens procurando para idosos homens. Então, não só a nossa aceitação, como também toda a parte de cuidado. Agora, eu queria falar uma coisa muito importante, que é assim, a maioria das pessoas que nos procura sofre, às vezes, de infantilização, ou seja, a filha, o filho tratando o pai como se fosse criança, né? Tá. E isso vai fazendo com que esses pais, normalmente pai ou mãe, não é, fiquem nervosos e comecem a ter muitos problemas de convívio em casa. Então, uma das coisas, uma mensagem que eu acho muito bacana a gente passar num programa como esse, é para que se respeite mais os pais, para que as pessoas procurem conhecer mais o indivíduo, aquele idoso que habita ou coabita com eles, né? E ter muita paciência também, né, doutor? Porque, veja, a audição já não é a mesma, não resta a menor dúvida, né? Os alto-falantes, eles vão perdendo a capacidade de auditiva. Então, seja paciente. Ou você fala de uma maneira diferente, fala mais perto e mais alto, ou se pedir para repetir, você repete, pô. Não adianta ficar nervoso e berrar, porque ele também não é surdo. Não é, doutor? Então é ter um certo equilíbrio, uma certa companhia. Ou então não fala nada, fica quieto, não puxa papo, pô. É verdade. Não é? É verdade. Eu acho que a gente saber respeitar, saber os limites do ser humano, no caso do idoso aí, é bem importante, né? E saber até onde a gente pode ir, até onde ele pode ir, para a gente até saber o que cobrar, né? Então, acho que saber sobre o envelhecimento, se preparar, acho que é um negócio que eu fico frisando, é muito importante, se preparar para o envelhecimento, estar preparado para o que você vai enfrentar, né? E quem cuida, né? Quem cuida também tem que se preparar. Claro. Hoje tem cursos de cuidadores, porque virou uma profissão cuidador. A expectativa de vida aumentou. Se você pegar a expectativa de vida do começo do século para o século passado, para esse aqui, aumentou drasticamente. Era 30 anos a expectativa de vida no começo, agora está, acho que o último censo saiu por volta de 75 anos. Os ataques cardíacos aconteciam com 48, 50, 50 e pouco. O avanço da medicina, principalmente nas doenças cardiovasculares, morria muito de infarto, muito de AVC, a descoberta do antibiótico, as infecções, a maioria a gente controla.
fez com que a expectativa de vida aumentasse bastante. Aí surgiu um outro problema que nós estamos enfrentando hoje atualmente, que são as doenças neurodegenerativas. Até então não tinha conhecimento tão grande das doenças neurodegenerativas. Por quê? Porque o ser humano vivia pouco. E aqueles que viviam tinham aquele aspecto, olha, ele está ficando caduco, é normal ficar caduco, que hoje a gente está vendo que todo mundo a maioria da população está vivendo mais e tem muito mais gente caduca, que nada mais é do que as síndromes demenciais, as doenças neurodegenerativas que hoje a gente está enfrentando sem muito conhecimento ainda. Porque você vai ver, eu sempre brinco com os alunos lá na faculdade, o que eu estudei de diabetes na faculdade, hoje eu não aplico mais nada. Estou formado aí faz 10 anos. Mudou tudo. Mudou praticamente tudo. O que eu estudei de doenças neurodegenerativas, por exemplo, Alzheimer, de Parkinson, é a mesma coisa. Ou seja, a medicina não evoluiu quase nada nesses últimos anos em termos dessas doenças. Na esteira desse seu pensamento, doutor, o aparecimento do Viagra mudou o comportamento sexual dos idosos e mais do que isso, né? A capacidade de começar a voltar a sonhar, não é? Ter uma parceira, ter um parceiro, enfim... Sim, o que aconteceu mudou bastante. No epicentro emocional? Não, mudou bastante. Mudou tanto que a gente vê hoje doenças infectocontagiosas, sexualmente transmissível, está aumentando em idoso. Nos idosos. Por exemplo, HIV está aumentando extremamente idosas. Por que idosas está aumentando o número de HIV? Porque aquele paciente que hoje é idoso é aquele que não tinha a cultura de usar preservativo no passado. Hoje ele seria aquele cara que está impotente. Com a vinda das medicações para dificuldade de ereção, o paciente voltou a ser sexualmente ativo. Muitos deles pulam a cerca, que nem se diz no ditado popular, não usa preservativo, vem para casa, tem relação com a mulher. Então, ou seja, é algo que está acontecendo recentemente e isso é secundário aqui, a descoberta dessas novas medicações. É o desconhecimento, a não aceitação do uso de preservativo, o que acontece? A grande maioria que eu vejo no consultório é não aceitação. Eu nunca usei, agora vou usar. É difícil, você pega um paciente de 70, 80 anos, que na vida dele nunca usou preservativo, com 80 anos você vai querer falar para ele usar preservativo, é difícil, a aceitação isso serve é de muito incentivo também para as idosas, na questão de arrumar um companheiro, de possivelmente até ficarem juntos? Sem dúvida, sem dúvida. Eu acho que tem, desculpa doutor, tem algo que é um pouco anterior a isso, que é a ruptura do isolamento. Na verdade o Viagra realmente, a gente sente que criou uma oportunidade, mas na prática, o que eu como cuidador, né, que a gente trabalha com cuidado, o idoso, a partir de um determinado momento, ele se isola ou é isolado dentro da própria casa. Então a perspectiva de ter um companheiro ou uma companheira estando isolado é muito difícil. Eu diria que, eu não sei estatisticamente como se coloca a questão do Viagra nesse processo. Mas a questão é que, para nós, do que a gente vem acompanhando nesses últimos anos com os nossos clientes, o que acontece é exatamente o seguinte, ou o idoso se isola porque normalmente ficou viúvo, ou porque parou de trabalhar, e aí vem uma série de consequências. Ou desilusão, ou porque ele é infantilizado, isso não. A questão é, a maioria deles que a gente atende, eles são isolados, são pessoas isoladas, não é? E aí fica muito difícil uma pessoa quase deprimida, vamos dizer assim, querer se relacionar, né, doutor? Eu acho que complica muito, a gente não vê muito isso. Depois, com o tempo, né, na medida em que elas vão rompendo esse isolamento, a gente ouve as nossas idosas lá falando de namorado. Agora, dia 30, nós vamos num baile, por exemplo, porque elas pediram para ir num baile. Mas algumas delas há décadas não vão em baile. Uhum. E agora elas pediram por quê? Porque vão acompanhadas de outras amigas, vão conosco, não é? E elas querem se divertir. Os fatores motivacionais são muito importantes, muito importantes. Nós vamos fazer um rápido intervalo e cabe bem aqui hoje a frase do construtor de carros italiano Enzo Ferrari. Enzo Ferrari disse uma vez: "Se lo puoi sognare, lo puoi fare." Tudo que você pode sonhar, mentalizar, você pode fazer. Isso é que é importante. Isso dá ânimo, isso dá vida. O resto é resto. Até já. Pronto, já estamos de volta com o tema Os Idosos.
e recebendo com muito prazer o sócio do Centro de Convivência Alegria de Ser, Franco Catena, e do Dr. Leonardo Bernal, geriatra do Hospital e Maternidade Cristóvão da Gama e também professor da Faculdade de Medicina do ABC. Doutor Leonardo, o que o levou à geriatria, não é? Porque sempre há um motivo ou outro, não é? Ou em relação aos parentes da gente, às vezes ao próprio pai, não é? Ou então algum filme que você viu. Mas quando você tinha 14, 15 anos, você já sabia que ia ser geriatra? Não. Eu entrei na faculdade, interessante, eu pensava em ser cirurgião plástico. Falei, vou ser cirurgião plástico, vou fazer medicina. Aí comecei a acompanhar a cirurgia plástica e falei, aqui não é a minha área não, porque não gostei. Mas do que você não gostou da cirurgia plástica? Eu não me sentia médico. Eu ia lá, via muitas pessoas querendo arrumar o nariz, eu falei, mas essa pessoa tá tudo bem, a frustração da vida dela é o nariz. Aí ela operava o nariz e voltava triste porque os problemas dela não tinham resolvido. Eu queria arrumar a mama, queria arrumar o abdômen, e eu via que a maioria eu falei, nossa, eu não me sinto médico. Aí comecei seguindo o curso, passei na cardiologia, adorei. Falei, gostei da cardiologia, é uma possibilidade. Passei na nefrologia, eu gostei. Passei na psiquiatria, eu gostei. Eu falei, poxa vida, mas desse jeito não vai dar, eu gosto. Aí quando eu passei na geriatria, eu achei a possibilidade de conseguir tratar tudo isso. De lidar com a cardiologia, de ver o paciente como um todo, não fatiar o paciente. Falar, olha, eu sou cardiologista, mas aqui já vou mandar para outro colega. Interessante. Aí que eu consegui me sentir médico. Eu falei, aí que eu me encaixei, falei, a partir daí que eu decidi que eu ia fazer geriatria. O nosso programa tem um fundo didático muito importante, né? Nós estamos aqui para aprender o ABC, 1, 2, 3. Sempre é bom a gente saber das coisas. Aliás, quem nos acompanha há 11 anos e meio já aprendeu bastante coisa, não é? Qual é a diferença para os nossos amigos de casa de geriatria e gerontologia? Geriatria é o médico, então é o clínico que trata do idoso. Gerontologia é o profissional que estuda o idoso. Por exemplo, eu posso ter um arquiteto gerontólogo. Então é aquele arquiteto que faz o programa, a parte arquitetural do imóvel voltado para o idoso. Eu posso ter uma enfermeira gerontóloga, uma enfermeira que está especializada na prestação de serviço para o idoso. Um dentista gerontólogo que está especializado. Então, gerontologia é o estudo, a definição é o estudo do idoso, e qualquer área de atuação pode ter o gerontólogo. Esses especialistas, então, que dominam essas ciências, eles não querem que fale alternativas mais, né? São ciências complementares, não é? Também dominam a gerontologia. Também, a gerontologia ela pode ser aplicada em qualquer lugar, né? Desde que você estude aquilo que você faz voltado para o idoso. Você é um gerontólogo, então, Franco? Na verdade, eu comecei com psicanálise, né? Assim, minha formação é bem extensa, mas ultimamente eu comecei estudando psicanálise e a partir daí eu senti necessidade de me aprofundar em temas de gerontologia, né? Até para poder compreender melhor o processo de envelhecimento. Fiz vários cursos, inclusive de cuidador, né? Eu sou um cuidador já há muitos anos. Franco, de tanta experiência que você tem, não é a primeira casa que você tem, essa de 3 meses. Não, que eu trabalho não. Um profissional já experiente. Qual é a linha básica, não é, da compreensão, da felicidade, não é, de uma pessoa que já sofreu na vida, que não tem tanta esperança, mas tem, não é? Aquele que conversa mais de igual para igual com você lá, o que teria acontecido na vida dessa pessoa que diferencia, não é, daquele derrotado, daquele desanimado, daquele introvertido, daquele chato, digamos assim? É o que eu te falei agora há pouco, não é? A pessoa se sentir única. O que a gente nota é que muitos, nesses anos, as pessoas que chegavam, elas eram um reflexo da família, muitas vezes. É nessa linha que eu estou perguntando. O que precisa ter lá atrás? Mas reflexo da família, quando a família estava desestruturada, essas pessoas também, obviamente, mais desestruturadas. Aí entra naquilo que você falou. Se a família está desestruturada e a pessoa não tem como se manter, ou o que ela ganha de aposentadoria contribui para o sustento da família, a tendência é que ela vá se desestruturando mais e mais, né? Mais profundidade. O que eu tenho notado é isso, na medida em que o idoso ele se encontra como pessoa individual, não é? E ele se encontra dentro de um contexto social em que ele pode se expressar livremente com as limitações dele, isso causa uma diferença
de fundamento na vida, né? Por isso que a gente brinca, né, que nós somos a alegria de ser, ou seja, o que eu tenho aprendido é que nós temos que motivar essas pessoas a serem o que elas são. Doutor Leonardo, eu estava lendo hoje em dia a matéria para poder conversar com os senhores, né? E já está lá, como ser um idoso saudável, né? Então, cuide do colesterol, cuide do diabetes, e faça isso, faça aquilo. Tem que morar perto do hospital mesmo, não é? Ter um convênio maravilhoso, senão não dá. Coma isso, coma aquilo, parará. É lógico que tudo que é bom, né? E largue de fumar, e não beba. Fumar hoje em dia está demodê pra caramba, né? A gente nem precisa falar. Tem alguém que fuma lá? Não. Não é possível, né? Ninguém. Mas nem fora, nem no jardim. Nem filhos na o que é isso? Mas quais seriam as recomendações, baseado no programa que tem caráter didático, não é? Para o casal convencional que está nos vendo, nos ouvindo, não é? Para aquele que mora sozinho, conheço várias pessoas que moram sozinhas, não é? Eu às vezes até fico meio preocupado, porque de repente a pessoa escorrega, a pessoa cai, bate a cabeça, ou passa mal um pouquinho, às vezes uma dor de barriga derruba a gente, não é? É tão bom você ter alguém em casa, não, meu amor, me dá um Eparema, me dá um sal de fruta, me dá alguma coisa, pô, não é? E não tendo essa pessoa é ruim, né? Mas nem todos têm. De uma maneira tipo vademecum, né? Uma coisa bem sucinta, mas bem mesmo para a pessoa falar, eu vou fazer isso que o doutor está dizendo. Eu acho que assim, primeiro não esperar ter doença para tratar, para a gente não colher, não tratar a consequência. Hoje é muito comum que a gente fala, tenho que tratar o diabetes, eu tenho que tratar a pressão. Não, eu não tenho que ter diabetes, eu tenho que não tenho que ter colesterol, não tenho que ter depressão, eu não esperar ficar doente para a gente... A doença não é normal na velhice, não tem... Não, doença é doença, não é normal. Doença é doença, uai. Então, eu começar a me preparar para o envelhecimento, o que é? Fazer tudo para que não venha a ter problema. Prevenir as doenças, a medicina preventiva. Tá? O envelhecimento não começa aos 30, então aos 30 eu já começo a prevenir. Segundo, dormir bem. Terceiro, comer bem. Quarto, ser feliz. Sorrir. É isso. É o segredo. É simples? Não sei. Mas se eu procurar fazer isso todo dia, eu comer bem, eu dormir bem, prevenir minhas doenças, a chance de eu chegar numa terceira idade muito bem é muito grande. E se exercitar também, né, doutor? Dá trabalho ao corpo, cansar o corpo, os músculos, não é? Para que ele não enferruje, né? Não, a atividade física é importante. Nessa avaliação que você faz, se você faz a preparação, que você está se prevenindo o envelhecimento, ou seja, prevenir o envelhecimento é impossível, mas envelhecendo saudavelmente, a atividade física é algo sine qua non, vamos colocar desse jeito. Não posso... Hoje, por exemplo, sabe o que mais mata idoso? São duas coisas: trauma e infecção. Ou seja, disparado. O que é o trauma? É cair, bater a cabeça, quebrar fêmur. Infecção. Pneumonia e infecção de urina são as principais. E dessas coisas que a gente mais mata, a gente pode prevenir quase tudo. Ou seja, prevenir queda, orientação ambiental, como que eu posso fazer para não cair, avaliar a marcha desse paciente, ver se ele tem risco de queda, ver se ele não tem, tá certo? Pneumonia, existem vacinas hoje para você prevenir a pneumonia. E é comum a infecção de urina em pessoas idosas, muito né? Comum, muito comum. E o interessante é que ela não dá, diferente do adulto jovem, que ela é bastante sintomática, tem aquele ardor para urinar, muitas vezes eles não têm sintoma nenhum. Aquele paciente que começa a ficar sonolento, a família fala, olha, tá estranho, ontem ele estava bem, hoje não, só está dormindo, a gente chama, ele abre o olho e volta a dormir, você vai ver a infecção de urina. O levantamento que eu fiz hoje à tarde, o melhor país do mundo para se viver, para se envelhecer, seria a Suíça. Só que nós não nascemos na Suíça. Pela ordem, depois vem Noruega, depois vem Suécia e depois não vem mais nada. Vem um monte de outros países. Nós estamos num ranking muito aquém. Muito aquém. Mas, em compensação, me parece que o Brasil, em termos de aposentadoria, é um país que ainda cumpre, não é? Ainda, né? Porque a previsão não é boa. Não é boa, porque com aquele índice que nós abrimos o programa, de a gente envelhecer cada vez mais, o governo vai chegar uma hora e não vai ter dinheiro para pagar todo mundo. Aí como é que faz?
Pois é o grande desafio do momento, né? Nós temos que começar a pensar para daqui a 30 anos, como disse o doutor, não é? Nós temos que começar a pensar nisso aos 30 para chegar aos 60, né? E hoje nós temos só mais 30 anos para tentar resolver essa questão da aposentadoria. Que é um problemaço, não é brincadeira isso que nós estamos falando. Com um agravante, é que até alguns anos atrás o sujeito permanecia 10, 15 anos aposentado, hoje não. A tendência é que ele permaneça aposentado 30, 40 anos. Então, você não só vai ter um alargamento do número de aposentados, como tempo de aposentadoria também. E doutor, só para a gente encerrar, e a aposentadoria, hoje em dia, ela tem uma outra conotação. Você se aposenta com 25, 30 anos, sei lá de trabalho, na tua profissão. Isso não quer dizer que você vai se aposentar na vida, não vai fazer mais nada. Você tem que procurar de imediato um outro mercado de trabalho, né, doutor? Sim, quanto mais tempo a gente se mantiver ativo, melhor. Existe dois tipos de envelhecimento, eu sempre brinco. Existe o envelhecimento físico e o envelhecimento mental. Você vê paciente que vai lá no consultório com 80, 90 anos, a cabeça dele é de jovem. Ligadão, Discute com você de todo quanto é assunto, brinca com você. Você vê que o cara fala assim, eu não me sinto, doutor, que eu tenho 80, 90 anos. E como tem paciente que com 40 anos que tem uma cabeça de 80. Então, o fato do envelhecimento mental, a gente colocar assim, é muito importante a gente não parar, a gente não começar a se sentir velho. Porque aí onde você falou que a gente começa a se sentir velho. Eu trabalhava, tinha uma atividade durante todo o dia. Agora eu peguei e parei, estou em casa. Eu estou em casa, só fico sentado, não faço pouca atividade, minha capacidade intelectual, minha atividade intelectual diminui. Eu vou levantar, poxa, mas eu levantava tão rápido, agora estou com dor nas costas para levantar, estou ficando velho. Aí você começa, estou ficando velho. Tá ficando em casa, fica bastante tempo em casa, atividade intelectual diminuindo ainda mais. Puta, agora, antes eu estava levantando, tinha dor, agora está difícil de eu levantar. O agora... telefone não toca mais, ninguém procura. A libido também já não está a mesma, né? Muitas Entendeu? vezes Então no você homem. começa a sentir cada vez mais velho. Não, às vezes, no caso do homem, né, muitas vezes a libido também não acompanha. Claro, né? claro. E nem na mulher, né? Aliás, não acompanha já faz tempo. Pois é. O grande problema, por isso que eu citei o... Mas a questão está na cabeça. Exatamente. Se ele se sente jovem, eu tenho paciente hoje com 80 anos, tem um casal que vai lá no consultório, um tem 90, outro tem 86, tem vida sexual ativa. Por quê? Como que eles fazem? Cabeça. Como que eles fazem? É uma boa pergunta também, não é? Cabeça. Mas é mesmo, não é mesmo. Olha, Ele Freud fala, já eu dizia isso, eu uso o remédio, dá pra gente fazer, às vezes dá, às vezes não dá, mas a gente faz. Ou seja, eles estão se sentindo jovem, não deixaram o corpo dele falar para ele que eles são velhos. A partir do momento que você para com a atividade intelectual e seu corpo começa a envelhecer, você assimila isso dentro de você, pronto, você ficou velho. Claro. E não se esqueçam que a gente sempre fala também que nesse mundo tudo é relativo. É a teoria de Einstein, não é verdade? Eu sempre falo, um fio de cabelo na cabeça de um careca não é nada. Um fio de cabelo na sopa é muito. Essa frase é para terminar o programa. Não é minha, não. É do Einstein. Obrigado pela força, Jimmy. Eu queria agradecer muitíssimo ao sócio do Centro de Convivência Alegria de Ser, o senhor Franco Catena. Esse nome você que bolou, Alegria de Ser? Exatamente. Legal. Exatamente baseado nisso, que a nossa proposta é proporcionar alegria. Obrigado, viu, Franco, por ter vindo. Vamos passar o site e o telefone está aí no ar. É o www.alegriadesertudojunto.com.br. E agradecemos também ao Dr. Leonardo Bernal, geriatra do Hospital e Maternidade Cristóvão da Gama e professor da Faculdade de Medicina do ABC. O site é www.hmcg, é isso? cg.com.br. Doutor Bernal, muitíssimo obrigado por ter vindo. Obrigado. Gostaria também de deixar meu e-mail, se alguém tiver qualquer dúvida. Claro, ótimo. Pode deixar, é lebernal, então fica lebernal tudo junto, @bol.com.br. Qualquer tiver qualquer dúvida sobre envelhecimento, sobre idoso, estou à disposição para estar ajudando os senhores. Muitíssimo obrigado a ambos por terem vindo. Gente, estamos encerrando mais esta edição do Show Mais. Voltaremos amanhã com um novo tema e novos convidados. Como se diz lá em Roma, na Itália, se vediamo domani, bella. Tchau, fui. Não é que com a idade você aprenda muitas coisas, mas você aprende a ocultar melhor o que ignora.